Para ser mais preciso, a gente está falando sobre como a gente investe na nossa mente para que cada um de nós possa se tornar uma pessoa mais sábia, mais ponderada, mais equilibrada, mais de bom senso, mais de bom juízo, que saiba tomar decisões sábias, né? Alguém sabe qual é a maior decisão que uma pessoa pode tomar? Quem sabe? Quem sabe? A decisão mais importante que uma pessoa tomar na vida é se ela vai querer passar o resto da vida sozinha ou com Jesus. Essa é a primeira. E a segunda mais importante qual é? Hã? É quem você vai convidar para passar esse resto dessa vida com você, o seu casamento, né? Agora, tirando essas duas decisões, as mais importantes da sua vida, todo dia você toma uma decisão. Todo dia você tem que avaliar a situação, você tem que avaliar possibilidades e tem que fazer uma escolha. E normalmente a escolha que você faz é uma escolha que não tem volta, normalmente não tem volta. Se você escolher, por exemplo, vender a sua casa e morar nos jardins, aí talvez você nunca mais volte para o Pimenta. Se você resolver fazer uma cirurgia para mudar seu cabelo, por exemplo, né, botar um implante, talvez vai passar o resto da vida com aquele implante que você colocou. Se você resolver trocar seu rol de amizades, então as pessoas que você mandar embora, como seus amigos, suas amigas, nunca mais vão querer você de volta como amigo. Então, decisões que você toma, geralmente a gente carrega as consequências para o resto da vida. A Bíblia, no livro de Gálatas, no capítulo 5, que é o texto que a gente usa como base para falar sobre o princípio da colheita. O princípio da colheita é quando você planta e, claro, você vai colher de acordo com aquilo que você plantou. Então, é o princípio da colheita. Isso vale para a natureza, vale para a agricultura, mas vale para a sua vida também. Se você plantar sabedoria na sua vida, vai colher sabedoria, vai se tornar uma pessoa sábia. Agora, se você não investir para se tornar uma pessoa sábia, não vai se tornar uma pessoa sábia. Gálatas capítulo 5. Quem achou, diga amém. Capítulo 5. Versículo 7. Não vos enganeis. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas capítulo 5, verso 7. Verso 8. Gálatas 5, 8. O que semeia para a sua própria carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Eu estou lendo a minha Bíblia que vocês, não estão não? Ah, eu falei 5? Ah, vocês estão doidos. Não, eu falei 6. Eu vi um zuzuzu e falei, uai, Gálatas 6, onde que eu falei 6? Verso 7. Tem que falar, seu rei, tem que falar, né? De novo, não vos enganeis, de Deus não? Agora chato. Pois aquilo que o homem semear também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá. E aí eu quero hoje chamar a atenção desse texto aqui, o versículo que geralmente a gente não lê, mas hoje eu faço questão de lê-lo e de frisá-lo. Verso 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e não desfaleceremos. E o bem, segundo eu te falei nesses dias, que a gente está falando sobre sabedoria, é aquela capacidade de você avaliar a informação que você tem nas mãos, de você considerar a informação... Boa noite, tudo bem? Você avaliar a informação que você tem nas mãos, o conhecimento que você tem, aquilo que chega até as tuas mãos, e usando da sua inteligência, sua capacidade de maquinar, pensar, planejar, organizar, racionalizar, pegar aquela informação e produzir o bem. Alguma coisa que seja produtiva, alguma coisa que seja boa. Como diz a explicação literal da palavra, aquilo que seja justo, aquilo que seja proporcional. Obrigado. Aquilo que seja justo, seja proporcional, seja equilibrado, seja certo, seja moralmente correto. E aí, já te falei umas 2 vezes, vou falar a 3ª vez. Para o ser humano, o bem é um troço relativo. Para o ser humano, para um ser humano uma coisa pode parecer bem e para outro pode não parecer bem. Aqueles malucos lá do Estado Islâmico, que o cara começa a adorar lá, e aí ele se envolve tanto com aquela filosofia politicamente religiosa, vamos dizer assim,
ele se envolve tanto com aquela maluquice que ele acredita que está fazendo bem para a humanidade, para Deus, se ele botar uns 10 quilos de dinamite no tórax dele e matar 50 pessoas. A gente sabe, para nós aqui, aquilo não é o bem. Mas na cabeça daquele cara, aquilo é o bem. Então o bem é um troço meio que relativo. É uma coisa que para algumas pessoas é absoluta e outras não. Para você ficar um pouco mais contextualizado, se eu falar assim para você, o que é melhor? O que é melhor? Você vê uma criança crescer na rua, sem pai, sem mãe, e marginalizada e largada, e Deus sabe o destino dela, ou ela é adotada por um casal de homossexuais? Olha o silêncio. Alguns de vocês vão dizer, imagina, eu prefiro ela na rua. Outros de vocês vão dizer o quê? Não, eu prefiro ela com o casal de homossexuais. E aí? Percebe como o bem, às vezes, que é bom para um, não é bom para o outro, é relativo? E aí eu te falei esses dias que a gente precisa, então, de alguém que diga, afinal, o que é certo e o que não é. O que é absoluto. E só Deus pode dizer o que é absoluto. Só Deus pode dizer se você pode realmente desligar as máquinas do seu parente que está morto ali, ou submorto, subvivo, em como não. Só Deus pode saber. Só Ele tem essa resposta. Só Deus podia chegar para o povo no deserto e falar, não come carne de porco. Mesmo que eles não entendessem por que não podiam comer carne de porco. A gente sabe hoje por quê, mas na época eles não sabiam. Como hoje tem coisas que Deus te fala e que você não entende. Puxa vida, Deus está dizendo que isso aqui é o melhor, isso aqui é o bem, mas eu queria fazer o outro, porque eu, modéstia à parte, eu acho que é melhor, eu acho que eu estou pensando, estou racionalizando melhor do que Deus, mas na verdade não está. Só Deus sabe realmente que existe o céu, o inferno, só Deus sabe que não existe um meio termo, só Deus sabe que aquilo que a gente ligar no mundo espiritual aqui na terra será ligado no mundo espiritual no céu, enfim. Deus é o ser que define o que é certo e o que é errado. E a sabedoria, presta atenção, é a capacidade de pegar a informação, de racionalizar, pensar em cima daquela informação e com essa racionalização em cima da informação descobrir o que Deus acha que é bom. Porque tem sábios que vão dizer que botar dinamite na cintura e matar 50 pessoas é bom. Agora, como é que Deus pensa sobre isso? Aí você vai ter que investir na sua vida, investir na sua mente para se tornar sábio. E quando você se tornar sábio do ponto de vista de Deus, aí você vai conseguir saber qual é o bem que Deus quer que a gente escolha e qual é o mal que Deus quer que a gente rejeite. Também te falei esses dias, para ser mais preciso, semana passada, do velho rei Salomão, que foi a pessoa, o ser humano mais sábio que a terra conheceu, depois de Jesus, obviamente, né? E você se lembra que eu te falei que ele conseguiu aquela sabedoria toda de uma maneira muito especial? Qual foi mesmo? Alguém se lembra? O que Salomão fez mesmo para conseguir sabedoria? O que ele fez? Pediu, chegou para Deus, Deus, me dá sabedoria. E aí Deus gostou do pedido dele, como eu te contei a história semana passada, e em vez de dar para ele, em vez dele pedir para Deus, como qualquer pessoa normalmente pediria para Deus, teria poder, riqueza, glória, etc., ele pediu sabedoria. E Deus gostou tanto daquilo que deu as duas coisas para ele, mais um coração tremendamente sábio. Deus deu para ele, então, através da oração, Deus deu para ele sabedoria. Então, sabedoria, para você ter sabedoria, você tem que começar alimentando a sua vida de oração. E como eu também disse na semana passada, você tem que aprender a pedir sabedoria para Deus para cada situação específica da sua vida. E tem que pedir sabedoria para a sua vida como um todo. Aí o texto de hoje que eu quero ler agora, Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Eu acho que esse está projetado aqui, não está? Não deve estar, né? Capítulo 1. Versículo, vamos ler do 15, 16. Vamos ler do 15 em diante. O que achou? Diga amém. Tem alguém sem Bíblia do seu lado aí, não? Tem alguém sem Bíblia do seu lado aí? Não enxerga? Se tem alguém sem Bíblia, vamos compartilhar o livro sagrado aí, vamos compartilhar o texto. Por isso também, eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor, o Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos. Verso 16. Então ele fala assim, então, eu não cesso de dar graças por vós, quer dizer, não cesso de orar por vocês, fazendo menção de vocês, quer dizer, pedir por vocês nas minhas orações, nas minhas súplicas. Ele está dizendo, olha, eu sempre oro por vocês, ele fala para esse povo aqui da Bíblia. Ele está escrevendo para uma igreja. Ele diz, eu sempre faço menção de vocês, dando graça e pedindo. E veja só no verso 17 o que é que ele pede. Então ele diz, eu peço para que Deus, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria. Então ele está dizendo, olha, eu oro por vocês o tempo todo, sempre que eu tenho oportunidade. E oro com qual objetivo? Para que Deus dê para vocês espírito de sabedoria, de revelação.
E aí ele termina o versículo dizendo assim, no pleno conhecimento dele, ou seja, no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E aqui de novo você tem mais uma vez a imagem, a figura da oração como parceira, como caminho para você conseguir então a sabedoria. Para que você consiga se tornar uma pessoa sábia, você precisa gastar tempo em oração, e é preciso que outras pessoas também orem por você. E aí o texto diz que ele estava orando para que Deus, o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo e Pai da glória, vos conceda. Então, a sabedoria é uma coisa que você vai conquistar, que você vai buscar e você vai achar. A sabedoria é uma coisa que você vai suplicar a Deus, e é Deus que vai entregar para você. Está entendendo, sim ou não? Então, não existe ser humano inteligente o suficiente, e não existe ser humano com informação suficiente que consiga obter a verdadeira sabedoria. A menos que essa pessoa busque a Deus e consiga a sabedoria de Deus. Agora, o texto, o finalzinho do versículo, traz mais uma informação que eu quero que você preste atenção, que é o meu foco de hoje. Diz assim, então, não cesso de dar graça por vocês, por vós, fazendo menção de vós as minhas orações, para que o Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento dele. Quem é ele aqui? O Senhor Jesus Cristo. Diga, Senhor Jesus Cristo, o Rei da glória. Então, presta atenção no que o texto está dizendo. Se você quer ter sabedoria, se você quer se tornar uma pessoa sábia, se você quer plantar na sua vida para que você se torne uma pessoa sábia, e à medida que os anos forem se passando, e você for olhando para trás, você começar a perceber que com o tempo, todas as decisões que você vai tomando, a maior parte delas, cada vez, são decisões mais acertadas. Para que você chegue nesse ponto, Deus tem que te dar essa capacidade. Mas para que você consiga essa capacidade por meio da oração, você precisa obter essa sabedoria da fonte de toda a sabedoria. Que quem é? O Senhor Jesus Cristo, a fonte de toda a sabedoria. Para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo vos conceda o espírito de sabedoria e revelação pelo pleno conhecimento dele. Então, o que a gente vai fazer hoje? Eu vou te mostrar qual é o conhecimento que você tem que olhar em Jesus, tem que observar em Jesus e guardar no seu coração, para que uma vez guardado esse conhecimento, ele possa amadurecer na sua alma, e aí você encontre verdadeira sabedoria. Qual é o conhecimento que o texto está dizendo, que o apóstolo Paulo diz que eu tenho que buscar em Jesus para me tornar uma pessoa sábia? Quero te mostrar isso hoje. Quais são esses tipos de conhecimento? Quem está acordado, diga amém. Dê uma olhada para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. Veja se tem alguém cochilando. Se tiver, dá um beliscão. Primeiro deles, eu quero que você aprenda com as posturas de Jesus. Ou seja, com o comportamento, antes do que ele ensinou, verbalmente, eu quero que você aprenda com o que ele fez, que é mais importante, né? Pelo menos para alguns de nós. Eu quero que você aprenda com as atitudes de Jesus, com as decisões de Jesus, com o comportamento. Se você fosse um observador que viajasse no tempo, estivesse vivendo com Jesus naquele tempo, e vendo ele fazendo o que ele fez e reagindo como ele reagiu, o que é que você aprenderia? Eu quero te mostrar isso hoje. E para isso, eu separei aqui, claro, obviamente, né, não tudo que Jesus fez, nem todas as decisões que ele tomou, as reações que ele teve, mas algumas para que você conheça um pouco de Jesus, mas algumas que sejam suficientes para você entender. Então é assim que a gente faz o bem, é assim que a gente busca o bem. Então eu quero te mostrar algumas posturas. Vamos começar. A primeira delas, no episódio que eu chamei de, e você deve conhecer como da primeira pedrada ou a primeira pedra. Bota para mim aí. Você lembra dessa hora da primeira pedrada? Você lembra assim ou não? João capítulo 8, verso 7. Como insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra, ou a primeira pedra. Se você não se lembra dessa hora, eu vou refrescar a sua memória. Jesus está num lugar ensinando, e de repente ele é atrapalhado com uma muvuca, um pessoal correndo, gente gritando, uns homens falando, né? E aquela poeira levantando para as pessoas caminhando, as estradas geralmente de terra, né? A poeira levanta, ele olha aquela muvuca, ele para o que está fazendo, e aí ele começa a olhar para baixo para o pessoal chegar. E o pessoal chegou, na verdade, para fazer uma pegadinha com ele, ver o que ele responder diante de uma situação concreta. E aí, quando a muvuca se abre, tem uma mulher sendo arrastada pelos cabelos. Essa altura já toda arregaçada, toda cheia de tapa, arranhada, machucada, já com os peitos meio que aparecendo, tentando cobrir as vergonhas, e sendo arrastada pelos cabelos por uns 50, 60, 100 homens. Aí eles jogam a mulher no meio de Jesus, e aí Jesus não olha para ela, Jesus não olha para ele, Jesus se agacha e começa a escrever no chão com o dedo. Aí quando você morrer, você pergunta o que ele estava escrevendo, que até hoje eu não sei, né? Antes que alguém pergunte, o que ele estava escrevendo, pastor? Eu não sei. Você morre e pergunta para ele, que eu também não sei. Não está registrado na escritura. Eles começam a escrever no dedo, e aí a pessoa fala assim, essa mulher aí foi pega em adultério,
E a lei de Moisés fala que a mulher que é pega em adultério tem que ser apedrejada, né? Alguns de nós aqui mais bocudos já dizem, mas cadê o homem? E ela adulterou sozinha, né? Mas ele não, ficou quieto, continuou escrevendo. E aí começa vai, ele não responde, e aí lá pela santa ele levanta o olhar, e deve ter pego bate numa pedra na mão e calcula o peso, eu acho que essa daqui dá, né? Se tu tomar uma pedrada com essa pedra na testa, acho que uma só já basta, né? E aí ele faz uma pergunta que constrangeu todo mundo. Ele disse assim, olha, qualquer um de vocês, o mais velho, o mais novo, o mais bonito, o mais feio, qualquer um de vocês, que nunca pecou, pode pegar essa pedra aqui e mete na orelha dela. E aí diz a Bíblia que começando dos mais velhos até os mais novos, foram saindo. E como eu estou falando de sabedoria, provavelmente os menos tolos, os menos sábios foram saindo primeiro, que se tocaram primeiro. E os mais burrão, os mais tolão, foi saindo até entender o que estava acontecendo. Sobrou eu aqui, foi embora, o último a sair de lá. O que é que Jesus ensinou com esse comportamento, com essa atitude dele? Veja lá que ele não fez um sermão do monte, né? Ele não fez uma pregação longa, não ensinou o Pai Nosso de novo. Ele só toma uma atitude e faz uma pergunta. Ele respondeu a questão com uma pergunta. Está ensinando para nós, ensinou para aquela gente, a capacidade que a gente está perdendo ao longo do tempo, que é de nos colocar no lugar das pessoas. E a melhor maneira de você se colocar no lugar de alguém é, antes de acusá-la, cobrar ou falar qualquer coisa contra ela, é pensar que você pode fazer a mesma bobagem igual ela, se é que ela já não fez também. Se ela meteu o pé na jaca, pode ser que você já tenha metido o pé na jaca também. Então, se vai jogar pedra, joga em você também. Alguém já disse que você não deve apontar o dedo, né? Por quê? Por que você não deve apontar o dedo? Você, cabra safado, por quê? O cara que você aponta um dedo, você tem 3 apontando para você aqui, né? 3 vezes eu sou mais culpado do que outro sujeito. Se você quer ter bons relacionamentos, e a pessoa que é sábia, presta atenção, ela tem bons relacionamentos, se relaciona bem com as pessoas ao seu redor, que as pessoas tenham a mesma fé que ela ou não. Se você quer ter bons relacionamentos, você precisa aprender a enxergar a situação do ponto de vista da outra pessoa. Essa briga que tem entre evangélicos e o pessoal da comunidade, como é? GBLTVHIJKYZ, todas elas só, deixa para lá, elas são 3 letras, agora são as 20 letras, né? Eu nunca entendo quem é ele, mas enfim, essa briga que tem entre os evangélicos e o pessoal do arco-íris, parece, eu não entendo. E agora, essa semana eu li em algum lugar que tem um tal de cristofobia. Já ouviu falar isso? Ouviu já? Esse pessoal, esse grupo do arco-íris, agora, alguns deles, uma parte deles, desenvolveu uma cristofobia. Quer dizer, alguns de nós desenvolveu como é que chama? Homofobia, e alguns deles desenvolveram a cristofobia. Então, tem um pessoal de lá que qualquer coisa que tem a ver com Jesus ou com o evangélico, eles já torcem o nariz. Eles não são capazes de enxergar coisas de outra maneira como a gente enxerga. E alguns de nós aqui também não conseguem enxergar eles, do ponto de vista deles. Como é que o cara chegou naquela condição? Será que realmente foi uma opção? Será que ele não foi forçado a tomar aquela opção? Mas o que aconteceu? Será que ele nunca tentou sair e não conseguiu? A gente não enxerga, e muitos de nós aqui começam a jogar pedra. Agora, no dia a dia da nossa vida, a gente vive agredindo as pessoas. Essa semana, por exemplo, você deve ter agredido alguém. Sim ou não? Talvez você não jogou pedra em alguém, mas você pode ter agredido com uma palavra. Se alguém necessitado te pede um favor e você é meio grosso, a pessoa está carente, meio frágil, te pede um favor, esperando que você vai colaborar com essa amiga dela, e em vez de ter uma mão estendida, ela escuta lá uma palavra grossa, como é que ela se sente? Como é que o coração dela fica? Na verdade, fica também agredida. E como é que Jesus lidaria na sua situação? Quando você agride alguém com palavras, quando alguém agride você com palavras, como é que ele lidaria com essa situação? Será que ele culparia você ou culparia outra pessoa que agrediu? Então a gente tem que aprender com a sabedoria de Jesus. Quer aprender a sabedoria, quer ter sabedoria, aprenda com Jesus, não atira a primeira pedra. Outro momento que eu separei da vida de Jesus foi o momento do lava-pés. Vira para mim e diga, lava-pés. Você lembra do lava-pés? Vou ler o versículo e vou contar o caso de novo para você lembrar. João capítulo 13, verso 14. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. E aí Jesus estava em certo momento solene com seus discípulos, e aí no meio judaico tem toda uma série de tradições sociais e higiênicas, né? Tem coisas mais sociais do que higiênicas, que outras se misturam. Uma que é muito social é a ideia do beijo. É difícil você chegar a se encontrar com um irmão judeu sem que você o beije. É uma ofensa se você não beijá-lo. E no tempo de Jesus era assim também.
Era uma ofensa o cara chegar na sua casa e você não oferecer comida para ele. Era uma espécie de ofensa também. E uma ofensa não deixar entrar, obviamente, que fosse uma pessoa ruim. E um costume que tinha era que quando você chegasse na casa de alguém, aquela pessoa tinha que oferecer água para você lavar os pés. E se aquela pessoa fosse uma pessoa rica que tivesse empregados ou escravos, ela não só oferecia água, mas pedia para o escravo ou empregado lavar os seus pés. Aí ele chegava na minha casa com o seu 44, e ele, tudo bem, tudo bem. Ele já chegava em casa tirando o sapato, né? Só que naquela época não tinha sapato. Uma parte do povo andava descalço, que as ruas não tinham asfalto como hoje, e a maior parte era só barro. Então o pessoal tinha aqueles, não sei como é que chama, aqueles cascões debaixo do pé, aqueles negócio grosso, fedido, o dia inteiro suando e melado de barro. Então a pessoa chegava em casa e já ia pensando na água, né? A água era muito importante para relaxar os pés e lavar os pés e entrar na casa da pessoa. E aí Jesus surpreendeu as pessoas, os seus discípulos, em um certo momento, no momento que ele estava tentando ensinar humildade para aquela gente, ensinar serviço mútuo, amor uns aos outros, e perceberam que eles não tinham entendido. Então ele pega uma toalha e faz igualzinho o escravo faria. O pessoal está sentado, provavelmente na hora de uma refeição, ele pega uma toalha, passa aqui na cintura, pega uma bacia e todo mundo começa a olhar torto. O que ele acha que ele vai fazer? Que era um trabalho de escravo. Mas aí ele fala, calminha pessoal, eu sei o que eu estou fazendo. Aí ele se agacha e passa nos pés dos 12, um por um. Lavando os 44 de Pedro, os 45 de João, e vai lavando, e vai lavando. Aí quando chega em Pedro, você lembra, né? Pedro, não, você não vai lavar meu pé. Aí Jesus fala assim, lá tem que lavar, senão você não tem parte com ele. É o corpo inteiro, não, o corpo inteiro é demais, né? É só os pés, eu quero te ensinar uma coisa importante, né? E ele diz isso que a gente leu. Ele diz o seguinte, olha, vocês me chamam de Senhor, e eu sou Senhor. Agora, se eu que sou Senhor, tratei vocês como se vocês fossem superiores a mim, se eu que sou Criador e dono de tudo, tratei vocês, criaturas e pecadoras, como se fosse mais do que eu, ou seja, se eu que sou dono de vocês, tratei vocês como se vocês fossem os meus donos, imagine um com o outro, como é que vocês vão se lidar? Imagina se todas as pessoas do mundo tratassem uma a outra como se a outra fosse superior a ela mesma. Você acha que a gente teria guerra no mundo? Claro que não, porque é daí que vem todas as guerras, eu querer ser melhor que o outro. Quando você toma uma fechada no trânsito, e você fica bravo com o cara que te fechou, aí você segura o carro para esperar para dar uma fechada nele. Por que você faz isso quando você dá uma fechada no cara no trânsito? Quando você briga com a sua mulher, com o seu marido, e você dá uma nele depois que ele te deu uma também, por que você faz isso? Mas e se você fosse escravo daquela pessoa? Você fecharia ela no trânsito? Você daria uma nela na discussão? É por isso que a gente briga no trabalho. Quando a gente enfrenta aquelas encrencas no trabalho, fica de mal de um colega de trabalho, fica naquela tentação, puxa o tapete dele ou não puxa, né? Fala mal ou não fala, né? Onde vê isso? Será que se você tratasse ele como maior do que você, se você fosse escravo dele, será que você faria daquela mesma maneira? E na igreja? A gente briga na igreja também, né? Aqui a gente deveria, pelo menos aqui, deveria tratar um ao outro como se fosse superior, e muita gente quer que o outro nos trate, aí falta também empatia. Então, uma pessoa que é sábia, ela consegue se respeitar, e ao mesmo tempo consegue respeitar as outras pessoas, e consegue conviver bem com aquelas pessoas. Mas para isso, tem que lavar os pés uns dos outros, assim como Jesus fez. Quer ser sábio? Olha para a postura de Jesus, lave o pé do seu irmão, lave o pé do seu amigo, do seu parente, lave o pé dele, sirva como se ele fosse melhor do que você. Terceiro lugar, o evento de César é o que é de César e Deus o que é de Deus. Outra pegadinha na qual envolveram Jesus, e graças a Deus, felizmente ele não caiu, para a nossa alegria. Dize-nos, pois, o que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Olha para mim, por gentileza, olha para mim, olha para mim. Jesus era o rei do reino dos céus, e veio para a terra e ele não foi reconhecido como isso naquele momento. E quando ele chegou no mundo, já tinha um cara que mandava no mundo, que era o imperador romano. E aí, como em qualquer lugar do mundo, quem está no comando, quem está no poder, cunha lá suas moedas ou imprime o seu papel, no caso de hoje, e coloca a imagem que ele quiser, né? Lá na Coreia do Norte, o dinheiro lá tem a cara daquele ditador, aquele gordinho lá que eu não sei o nome dele, que parece a cara do pai dele. Aqui no Brasil, há um tempo atrás, tinha as notas mais antigas, o tempo da Hélia, do meu tempo também, a gente tinha na hora do recreio, a gente ia lá na escola na hora do recreio, na cantina, com um cruzeiro, com a cara de Dom Pedro I. A nota era antiga, Dom Pedro, até certo momento, ele foi o dono do Brasil, né? Tinha a cara de Dom Pedro. E no tempo de Jesus, embora ele fosse rei, tinha um cara que achava que era o dono do mundo, que era o imperador César, e as moedas tinham a cara de César. E o imperador tinha invadido a Palestina, tinha tomado lá a casa dos judeus, o lugar dos judeus, e os judeus odiavam, claro,
os romanos por causa disso. Mas enfim, os romanos eram mais fortes e botaram pressão e socaram todo mundo e obrigaram eles a pagar imposto, obrigaram a trabalhar para eles. E aí um dia foram até Jesus e perguntaram: e aí, você acha certo pagar ou não? Se Jesus falasse que era certo, aí ele diz: está vendo, você é traíra, você não está com a gente, você diz que nos ama, você ama o imperador, você é mais um deles para nos explorar. E se ele dissesse que era errado, também você é traidor do imperador, vamos te dedar. Então é uma pegadinha. E aí Jesus, malandramente, sabiamente, espertamente, diz: então faz o seguinte, me dá uma moeda aqui. Aí olhou bem, deu uma limpada naquele latão e falou assim: olha bem, espia aqui, de quem é essa cara que está aqui na moeda? Veja se é minha essa cara aqui. De quem é esse retrato aqui? É do Roberto Carlos? De quem é esse retrato aqui? De quem é esse? É do Neymar que está aqui nessa... Não, de quem é? É do imperador César. Aí ele devolveu, falou: então toma, dá para César. E o que é de Deus? Dá para Deus o que é de Deus, ué. Então, quem está me ensinando com isso? Que nós temos que ser, até no sentido material, sentido financeiro, nós temos que ser absolutamente corretos. Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, e a gente ser correto na nossa relação com esses poderes que são diferentes. A gente sabe que um é maior do que o outro, mas dar a César o que é de César é a gente ser transparente, ser objetivo, ser claro, ser honesto nas nossas relações financeiras. Se você olha, por exemplo, sei lá, o grupo Silvio Santos, vou citar isso porque é o primeiro que me vem na mente quando eu penso num empresário que está há muito tempo, né? Desde pequenininho, que eu me lembro do Silvio Santos na televisão. Eu lembro até daquela musiquinha do Carnê do Baú. Você lembra dessa música do Carnê do Baú? Você lembra? Que tinha o tal do atrasil do atrasado. Você lembra disso? Tinha uma propaganda na TV que era do Carnê do Baú. Algum de vocês nem se lembra disso, né? E falava assim a musiquinha: esta é a história de atrasil do atrasado, que vivia preocupado porque em tudo se atrasava. Perdia o ônibus, o trem, o serviço, não cumpria compromisso, sua vida não dava. Mas um dia atrasado foi chamado por ter sido sorteado com o carro do baú. Mas aí o atrasado ficou desesperado porque o Carnê também estava atrasado, né? Aí a música fala assim: mas o que o pobre do atrasado não sabia, que a esposa, que a alegria, havia pago a prestação, né? Graças a ela que nada se esquecia, seu Carnê estava em dia e ele ganhou seu carrão. Cara, era desse tamanho, eu lembro disso. E eu vi depois do Silvio Santos, vi um monte de empresa nascer, um monte de empresa crescer e quebrar. Eu falei: mas por que esse cara está aí até hoje? Porque o cara é honesto. Talvez a principal característica dele é claro que ele é esperto, ligeiro, né? Sábio, materialmente falando, mas é um cara honesto. E o que chegou mais próximo de um escândalo que teve no grupo Silvio Santos foi aquela história do banco lá que quebrou, que eu não lembro, acho que era Pan-Americano, se eu não me engano. Aí que ele fez: não tem nada a ver com isso, foi um pessoal que eu contratei, quer saber, está todo mundo demitido. Demitiu todo mundo e resolveu o problema, acabou, sossegado. E o cara é honesto. Ué, esse cara sabe dar a César o que é de César, apesar de ser um pagão. Agora, quando o patrão me chama e fala assim: olha, estou precisando muito do seu serviço, a crise está brava, o Carnê do Baú está aí desde sempre, né? É pré-histórico já. Entrou crise, saiu crise, e continua o Silvio Santos firme com o Carnê do Baú lá, o pessoal pagando. Beleza. Aí o seu patrão fala assim para você: a coisa está apertada, está difícil, vamos fazer um ajuste nós dois aqui, viu, Eli? Eu vou baixar um pouquinho o seu salário da sua carteira, tá bom? Você ganha 10 mil, vou te pagar só 5 mil, tá beleza para você? Não. Só que os outros, em vez de te dar mais 5 mil, tá meio complicado assim, pagando o tributo direitinho, eu vou te dar por fora. Fechou, Eli? Aí ele pensa: mas eu vou ficar desempregado? Não dá, né? É melhor ficar empregado recebendo 5 mil por fora do que falar que não dá e o cara mandar embora. Se o patrão chega para você e faz isso e você está nessa, o que você está fazendo? Você está roubando o que é de César, velho. Da mesma maneira, quando você faz uma promessa para Deus: Senhor Deus, eu estou 1 ano desempregado, arruma uma porta de emprego, Senhor. Aí você faz aquele voto de tolo, né? Não devia fazer, mais faz. Senhor, eu estou 1 ano desempregado, mas o Senhor me abriu uma porta, meu currículo é ruim, eu estou desatualizado, a minha aparência não é boa, o meu papo não é bom, quer dizer, ninguém vai me dar emprego, eu preciso de emprego, mas se o Senhor me der um emprego, eu prometo que o primeiro salário eu vou entregar de oferta. Já fez isso? Tomara que você não tenha feito isso, esse voto. Mas se você fez o voto e você não cumpriu, o que era de Deus você não está dando, velho. Ou aquele pior, né, que diz assim: Senhor, eu estou doente, o médico falou que eu vou morrer, mas eu prometo que se o Senhor me livrar dessa, eu vou te servir para sempre. Aí depois o cara é curado e foge da igreja, sobe da igreja, nunca mais quer saber de Deus. Você tem que dar para César o que é de César. Porque foi o que Jesus fez.
não roubou de ninguém e pagou quem devia, apesar de não precisar pagar nada por ser o dono de tudo e de todos. Quer sabedoria? Aprenda com as posturas de Jesus. Vou falar da multiplicação dos pães. Quem está entendendo, diga amém. Multiplicação dos pães. Eu estou forçando aqui, que ele está tão miudinho aqui, rapaz. Eu trouxe o notebook aqui, ele deu pau. A impressora deu pau e eu estou tentando enxergar aqui, essa letra miudinha aqui. Não, de óculos não. É coisa de tiozinho. Marcos, capítulo 14, verso 16. Multiplicação dos pães. Você deve se lembrar dessa história também, né? Jesus, porém, falou o seguinte: não precisam retirar-se, dá-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: nós não temos aqui senão, quantos pães mesmo? 5 pãezinhos e quantos peixes? Só que eram 5.000 pessoas, 5.000 homens, mais as mulheres, mais as crianças. Bota aí pelo menos umas 15, 20.000 pessoas. Jesus passou a manhã inteira ensinando aquele pessoal. Lá pelo meio dia ele viu que o ensino já não estava rendendo, o pessoal estava cansado. E aí Jesus falou assim: eu estou com pena desse pessoal, eles têm que comer alguma coisa, né? Aí alguém falou: manda eles embora, Jesus, os caras comprarem por aí alguma coisa. Mas vão achar onde? Lembra da conversa? Onde é que eles vão achar? Tem algum McDonald's por aqui? Não, mas não tem dinheiro. Adianta ter um McDonald's, os caras não têm dinheiro, vão comer aonde aqui? Não tem como. O que a gente faz? Aí Jesus falou o seguinte para eles: vocês vão dar de comer para eles. E se eu estivesse lá, eu ia dizer assim: Jesus, você está de brincadeira, né? Você está de brincadeira. A gente só tem, quanto mesmo? Alguém trouxe uma cesta, não é espiada aqui, ó. Isso aqui é 5 pãozinhos. 5 pãozinhos, quantos peixes? E olha para a nossa casa, somos em 12, contigo 13. E se eu te conheço, o senhor não vai querer comer, vai deixar para nós, né? Mas nós aqui não vai ter conversa, não. Vamos sair no tapa para comer esses 5 pãozinhos aqui. Agora o senhor quer que a gente divida com quantas? 15, 20.000 pessoas? Você está de brincadeira. Mas o que Jesus fez? Claro que você se lembra, que ele pega, dá graças e faz o milagre e multiplica. E numa das versões diz que sobraram 12 cestos cheios de pão. Certo ou não? Lembra disso? Mas o que eu quero chamar a atenção não é tanto o milagre que ele fez, mas é o primeiro passo antes do milagre. Qual foi? Ele diz: ó, traz aqui que vocês têm. Para Jesus era muito fácil alguém chegar e falar assim: olha, está todo mundo aqui com fome, não tem o que fazer, não tem como é que a gente vai comer. Aí Jesus juntava todo mundo, fazia uma oração e o pão parecia do nada. Era muito fácil para ele. Mas ele faz questão de usar os 5 pãezinhos e os 2 peixinhos. Nós vamos comer esses 5 pãezinhos. E vamos comer esses dois peixinhos aqui. Eu vou fazer um milagre, mas eu vou usar o pouquinho que vocês têm. Qual é o ensinamento aqui? Está claro, obviamente que está claro. Se você quer ser uma pessoa sábia, Jesus está te ensinando que você tem que aprender a gerenciar bem o pouco que você tem. Mesmo que a sua necessidade seja para alimentar 20.000 pessoas, e você só tem 2 peixinhos, você tem que cuidar bem daqueles 2 peixinhos, aqueles 5 pãezinhos, porque senão o milagre não acontece, velho. Deus pode fazer alguma coisa além do normal, sobrenatural? Claro que Ele pode, mas normalmente o que Ele faz é usar o recurso que Ele já nos deu. Se você é uma pessoa que quer fazer grandes realizações, sonha um dia, quando ficar velho, olhar para trás e ter orgulho dos feitos que você fez, você tem que aprender a pegar o pouco e gerenciar como se ele fosse muito, para que ele se torne mais ainda do que está nas suas mãos, se multiplique. A palavra dos talentos. Se você recebeu pouco e cuidou bem, recebe mais. Mas se recebeu até bastante e não cuidou, acaba ficando sem nenhum. Esses últimos meses, minha filha está cobrando de mim: ô pai, eu preciso estudar inglês. Ô pai, estudar inglês. Eu calma, né? Calma, estou fazendo conta, calma. Estou fazendo conta. De vez em quando ela faz questão de lembrar, né? Mas o Vitor estudou inglês, né? Lá no Wizard, né? Lá no shopping, né? Eu calma, estou fazendo conta, né? Eram outras épocas, eram outras vacas, né? Hoje as vacas não são gordas, né? Vão devagar. Agora, embora hoje esteja mais difícil pagar um curso de inglês para um adolescente, será que hoje não tem mais opção para você estudar inglês na internet, por exemplo? Se por um lado, antigamente você dependia das escolas de inglês, hoje você tem muita opção na internet, a pessoa está quase que de graça. Ué, e será que se alguém que realmente quer estudar inglês e não tem dinheiro para pagar, será que se essa pessoa se aplicar com o pouco recurso que ela tem na internet, será que Deus não dá graça sobre ela e acaba virando ali, falando fluentemente, mais do que o cara que passa 5 anos numa escola, 4 anos numa escola? Será que não? Eu estou achando que Deus acaba agindo nesse sentido. O que muitas vezes falta para a gente é iniciativa. Lembra que uma vez uma pessoa aqui da igreja fez um teste com os adolescentes, juntou os adolescentes numa sala ali atrás, e falou assim: vai ter um curso no Senai
no Senai, e é uma bolsa, né? Vocês vão receber tanto por mês para fazer o curso, e vai ter o transporte não sei aonde, e vai ter isso, vai ter aquilo. Começou a mostrar os benefícios, e aí quem está dentro? Todo mundo, eu também, todo mundo levantou a molecada. A gente vai fazer o curso, beleza, só que é o seguinte, é lá em Santo Amaro. Quem vai ficar? Vai todo mundo. Vocês não querem ir para Santo Amaro? A gente quer o curso, mas Santo Amaro é muito longe. Mas, cara, você é adolescente, desempregado, não está estudando. Eu lembro que o Eli, lembra, não vi a história, né? O Eli, quando queria ser jogador de futebol, saía aqui do Pimentas, ia para onde mesmo? Lá para o Ibirapuera. E você ia de carro zero? Você ia de Armênia. Ele e o André. Por quê? Porque tinha um sonho, estava abraçando aquilo, queria, se empenhava. Se não tivesse Armênia, ia andando. Com certeza, não ia dar outra. Então, quando Jesus multiplicou aqueles pães, ele está demonstrando como ele era sábio. Ele podia fazer do nada, mas ele pegou o que ele já tinha, e você tem que fazer exatamente a mesma coisa. Esses dias, passou na televisão e no jornal não sei aonde lá, o Neymar com a mulherada na farra, né? Todo mundo viu, né? Aí o pessoal está criticando, o outro não está criticando, o cara tem talento, está ganhando muito dinheiro, não sei o quê, está se corrompendo, não está, beleza. E a pergunta é, será que o Neymar vai virar um Pelé? Você acha que vai? Você acha que vai? Você acha que vai? Você acha que vai? Por quê? Hoje tem mais recursos do que antigamente. Fisioterapeuta, técnica disso, técnica daquilo. O Neymar está de férias, né? Está fazendo o que nas férias? Está lá curtindo. E aí me lembrei de um caso antigo, década de 50, final da década de 50, quase 60. Tinha um pessoal que estava de férias lá no litoral de São Paulo, e todo mundo, era um carnaval, e época de férias de carnaval, e todo mundo festejando lá, na balada, não sei o quê. E alguém olhou lá para baixo, lá numa área de treinamento, e viu um moleque lá treinando. Alguém falou, o que aquele moleque está fazendo ali pelo carnaval? Está treinando. Mas é doido? Quem treina no carnaval? Ele treinava. Qual é o nome dele? Edson. Edson? Edson do quê? Ninguém conhece ele por Edson. É um tal de Pelé que está jogando bola aí. Ué, será que o Neymar vai ser um Pelé? Talvez não. Não basta talento, não basta o que você já tem. Você tem que se empenhar e tem que usar o que você tem. É o princípio da multiplicação dos pães. Aprenda com a sabedoria de Jesus. Vamos para a história do vinagre. Mateus capítulo 27, verso 34. Isso aqui você não vai gostar de ouvir não, hein? Acho que até agora você está curtindo, não está? Está gostando, né? Mas isso aqui você não vai gostar não, que eu vou te falar. Mas é como Jesus lidava com a vida. Ele era sábio, eu tenho que ensinar para vocês. Você não vai gostar, mas eu vou te ensinar. Mateus 27, 34. Jesus está crucificado, mas não tinha morrido ainda. Está agonizando antes de morrer. Diz assim, deram-lhe a beber vinho com fel. Mas ele experimentou aquilo, mas não quis beber, cuspiu. Então Jesus está crucificado, pendurado, e tinha lá uma bebida, uma mistura de vinho com água, com outras porcarias que o pessoal colocava no meio, geralmente era para os soldados beberem. E quando eles crucificavam alguém, eles davam para os caras que estavam sendo martirizados, especialmente quando morreu de vez, estava lá pendurado numa cruz, por exemplo. Era uma espécie de entorpecente, era uma droga, para aliviar a dor do cara que estava ali morrendo aos pouquinhos. E os soldados, para ficar doidão, também tomavam. E eles pegam uma madeira, uma cana, como diz a versão paralela, lá de Marcos, e aí pega uma esponja, molha naquilo lá e levanta. Aí Jesus diz, eu estou com sede. Aí eles pegam e levantam aquele troço, aí ele encosta a boca e dá uma chupada. Quando ele dá uma chupada naquilo que ele sente que é porcaria, que é droga, em vez de matar a sede, o que ele faz? Ele cospe aquela porcaria. Agora, se ele estava com sede, e aquilo podia aliviar o sofrimento dele, por que ele cuspiu? Por quê? Nos Estados Unidos agora, nos estados que tem pena de morte, a maior parte deles está adotando lá aquela injeção letal, né? Porque é menos cruel, é mais humano. Matar alguém é mais humano? Você matar já é desumano, né? Mas você já viu um cara morrer na cadeira elétrica? Um dia eu assisti um filme que eram gravações de imagens reais, pessoas sendo mortas com imagem real. Aí mostrou um cara do filme que eu vi sendo eletrocutado. Que negócio feio, cara. E ele não morre de uma vez, ele vai espumando e os olhos vão saindo da órbita e ele vai tremendo e a cabeça vai inchando até que ele quase que explode e queima. Isso demora 3, 4, 5 minutos. Aí o pessoal agora dá uma injeção para o cara, dá um acalmante para o cara se acalma, mantém a consciência para saber do juízo, né? E depois eles dão uma droga, ele vai apagando aos pouquinhos até que ele desaparece. Para amenizar. Hoje o pessoal está amenizando até a pena de morte. Engraçado que Jesus foi condenado à pena de morte. O que ele faz aqui? Ele
vamos dizer assim, que ele curte aquela dor até o final. E mais uma vez eu vejo aqui a sabedoria de Jesus, até pensando que hoje a gente estaria lendo esse versículo pensando sobre isso. Se Jesus estivesse aqui falando com a gente diretamente e lembrando desse episódio da sua vida, o que você acha que ele ia falar para você hoje? Sabe o que ele ia te falar? Se você é uma pessoa sábia, se você quer ser sábio, aprenda a enfrentar suas dores. Não fuja do seu sofrimento. Não deixe de pagar o preço por aquilo que você precisa alcançar. Ele tinha que pagar o preço de morrer por nós e sentir as nossas dores, a dor de pecado. E foi até o final. Às vezes o médico fala assim, você está doente, e você tem que emagrecer 20 quilos. Aí tem que fazer uma dieta brava. Ah, não, doutor, mas aí não. Você sabe como é difícil para mim não comer. Então morre. Você que sabe, mas 3 meses seu coração não aguenta. Você está tão pesado, seu coração não vai aguentar. É igual bomba de poço. Uma hora que ela não aguenta, mas explode. Mas não comer é muito difícil. Você está enrolado emocionalmente com alguém e percebe que aquele relacionamento vai te levar para o buraco, o que você faz? Aí eu choro, eu oro, mas eu insisto. É isso que você faz? Não, isso não presta. Você está namorando com alguém, aquele trem não presta? Manda embora. Você vai se enrolar, vai casar com alguém que não presta, só vai desgraçar a sua vida. Mas aí vai doer muito, lógico que vai doer. Você está apaixonado por alguém que não presta, mas está apaixonado, vai doer. Mas se você quer viver bem depois, quer se dar bem, você vai ter que pagar o preço. Você está endividado? Cara, você vai ter que cortar coisas da sua vida que você está fazendo hoje. Mas não vou ficar. Eu não vou ficar sem o meu carro novo, bonito. Vende o carro. Se o carro é bonito, é novo, mas compra um carro velho. Vou passar vergonha. Passa vergonha. O que você tem contra a Fusca, minha meia? Compra um Fusca, o importante é andar, não é? Não, mano, vou passar vergonha. Imagina, na minha família, meu pai, meus irmãos, meus primos, todo mundo tem carro zero. Você acha que eu vou chegar na casa dos meus parentes no fim de semana com carro velho? Só para poder pagar uma conta que eu tenho lá no banco? Imagina, o banco que se dane. César, o que é de César. Agora, mais do que isso, é o vinagre, que eu não estou querendo experimentar do vinagre, eu tenho que sofrer. Quando a gente assume a nossa dor, a gente amadurece. Presta atenção nisso. E quando a gente amadurece, a gente fica sábio. E quando tem um problema, uma dor, e ao invés de você enfrentar esse problema, essa dor, você foge, você se priva, você fica longe de amadurecer. E se você amadurece, você continua tolo, continua infantil, continua bobão, e vai continuar tomando decisão errada. Então, se eu quero tornar-me sábio, olha para Jesus. Qual o problema? Para quem já deu o corpo lá na cruz, tem algum problema? Ele dá uma bicada naquele troço ali? Afinal, os guardas bebiam aquilo todo dia, vivia doidão para poder crucificar os outros e matar todo mundo, tinha que estar doidão, né? E os outros que eram crucificados bebiam também. E por que ele não bebeu? Porque a nossa dor, de alguma maneira, faz bem para nós. E pensando na nossa sabedoria, é uma das melhores maneiras para a gente amadurecer, é através da dor. E quando a gente amadurece, a gente fica forte, fica sábio. Diga amém. Falando em comportamento de Jesus, claro que tem mais coisa, eu poderia falar de outras questões, né? Mas não vai dar tempo de falar mais nada hoje sobre as posturas de Jesus. Pensei em falar daquela hora que ele amaldiçoou a figueira, mas não vai dar tempo. Pensei de falar do primeiro milagre que ele fez lá em Canaã, mas não vai dar tempo também. Pensei de falar da maneira com que ele lidou com os seus liderados, mas também não vai dar tempo de falar sobre isso. Pensei de falar ele ali pequenininho, com 12 anos, conversando com os mestres, mas também... Quer dizer, se você for listar, quantas coisas fez que você pode tirar ensinamento de sabedoria dali? E aí, lembrando de Salomão, apesar de todo mundo encher a bola de Salomão, e a gente encher a bola de Salomão, que era muito sábio, se você pensar bem, só tem aquela decisão das 2 mulheres com o menino que elas mataram lá, que foi emblemática. Mas você lembra de mais alguma coisa muito sábia que Salomão fez? Mas Jesus, você lembra de uma pancada, você lembra de um monte de coisa que Jesus fez. Dá para escrever um livro. Efésios 1:17. Para que o Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Onde? No pleno conhecimento de Jesus. Aprenda com as posturas de Jesus. E rapidamente, eu tenho que te falar também um pouco sobre os ensinos de Jesus. O primeiro deles que eu vou citar é o remendo novo em roupa velha. Ninguém costura, diz o texto lá, remendo de pano novo numa veste velha, porque o remendo, claro, olha que ele encolheu, olha que você lá vai rasgar. Porque o remendo novo tira parte da veste velha, aí fica maior a ruptura, o rasgo.
Essa parábola, essa analogia, essa ilustração, Jesus está ensinando que você tem que ter capacidade. Quando você é sábio, você tem que ter a capacidade de se adequar a situações novas de maneira adequada. Se a sua roupa que você já lavou e já encolheu, se você botar um tecido que ainda não encolheu aí para fazer um remendo ali, você vai rasgar toda a roupa. Você pega uma roupa velha, tira um pedaço e costura na outra roupa velha. E não faz o contrário. Ou seja, se você é pedreiro, por exemplo, e você está resistindo a aprender a lidar com aquelas paredes agora mais modernas, que são levinhas, que tem um furo no meio, o tal do drywall, né? Não sei se é isso que chama. Não, eu sou o pedreiro das antigas, eu gosto daquele bloco do baianão, aquele tijolão. Negócio de drywall, eu não gosto, não é muito forte não. Cara, você vai ficar sem pego logo. Você tem que se adaptar à nova realidade. Se você tem filhos e você quer criar os seus filhos como o seu avô criou o seu pai que tentou criar você, não. Lá em casa era assim, meu pai olhava e acabou. Meu tempo também, mas hoje não é assim, cara. E se você cuidar do seu filho dessa maneira, você vai perder o seu filho. Então, você tem que aprender a enfrentar realidades novas de maneira nova e realidades velhas de maneira velha, que Jesus está dizendo no seu ensinamento. Sim, não. Jesus diz que o que passa disso vem do maligno. Seja, porém, a tua palavra sim. E o que passar disso vem do quê? Mais ou menos, depende. Sacomé. Se você falar sacomé, vem de onde? Vem de Deus? Não, é sim ou não, vem do capeta. Jesus ensinou que a sua palavra tem que ser palavra de ser humano, de homem, de mulher de verdade. Se você fala que você vai, você tem que ir. Se você fala que você não vai, você não vai. Se você fala que você vai fazer, você faz. Se você fala que você não vai fazer, você não faz. Você não pode desconversar, mentir, disfarçar, ou se comprometer e não ir, ou jurar para Deus e não fazer. Você tem que honrar a sua palavra para que você tenha respeito. Foi o que Jesus ensinou com o sim e o não. Jesus contou uma história, explicou um ensinamento e usou uma analogia, uma comparação, e nos comparou com passarinhos e com plantas, os lírios e os pássaros. Vamos ler junto esse texto que é bem bacana. Mateus 6:26. Observai as aves do céu. Elas não semeiam, quer dizer, não plantam, não trabalham, né? Não investem, e também não colhem. Como é que elas vivem? E não juntam em celeiro o que elas acham. Como é que elas vivem? Mas, diz Jesus, o vosso Pai, não o Pai delas, ele diz, o Pai de vocês, o Pai Celeste de vocês, como diz a minha Bíblia aqui, as sustenta. Os passarinhos não trabalham, e o nosso Pai sustenta os passarinhos. Por acaso vocês não valem mais do que muitos passarinhos? Olha para mim aqui, olha para mim. Alguém de vocês aqui acha que vale mais para Deus do que um passarinho? Alguém acha? Alguém de vocês acha que vale mais que um passarinho? Se Deus tiver que matar um passarinho, você, quem vai matar? Você? Deus vai matar quem? Você ou o passarinho? Aí fala aqui, e por que vocês andam ansiosos? Verso 28, por que andais ansiosos quanto à sua roupa? Igual mulher em véspera de casamento, né? Considerai como crescem os lírios do campo. Os lírios também não trabalham, não fiam, quer dizer, não produz roupa. Ora, se Deus veste a árvore do campo, o lírio do campo, que hoje existe amanhã queimada, lançada no fogo, para fazer algum alimento, quanto mais vocês, homens de fé tão pequena, se Deus cuida das plantas e dá roupa para elas, não vai cuidar de vocês? Olha para mim aqui de novo, olha para mim. Quem de vocês acha que vale mais para Deus do que uma erva daninha? Quem acha que vale mais para Deus do que um mato? Sabe o que é mato, né? Quem de vocês acha que vale mais do que mato? Bom. Então está dizendo para você não se preocupar com nada. O que Jesus nos ensinou com isso daqui? Que quando você se torna sábio, e para se tornar sábio, você tem que trocar o seu apego, o seu desespero pelas coisas materiais, por uma coisa chamada confiança. Olha para mim, diga confiança. Você precisa confiar que Deus vai cuidar da sua vida. Mas para isso Ele mandou você buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Aí essas coisas serão acrescentadas. Esses dias eu passei, acho que foi no domingo, quando o Vitor saiu do hospital 2 semanas atrás. A gente passou pelo centro de Guarulhos e tudo deserto, né? Tudo deserto. Mas tinha uma loja grande aberta. Entrega as moscas e uns coitados vendedores lá dentro assim, Aí fiquei pensando e falei pro Vitão, você vê como é que é a ganância do dono dessa loja, né, cara? Se não fosse Natal, época de compra, a gente até entenderia, estaria todo mundo aqui com as lojas abertas, né? Mas não tem ninguém na rua, cara. Por que ele não manda os caras para casa e paga o dia deles? Eu falei, Vitão, sabe o que é isso? Ganância. A gente olha essas coisas e fica assim de boca aberta. Mas quando meu patrão fala assim, rapaz, você tem que fazer hora extra hoje que eu estou precisando de você. Tá bom, patrão, eu fico. Aí chegando outro dia, ele fala de novo, rapaz, eu preciso que você fique de novo hoje. Aí você pensa, ih, rapaz,
Ontem já tinha que fazer uma negociação lá em casa, né? Porque eu cheguei tarde. Tá bom, patrão, eu fico. Aí chega no outro dia, olha, eu preciso que você fique de novo, afinal estamos em crise, sabe como é que é, né? Esse sabe como é ameaça, né? Se você não ficar, você fala, e agora? O que eu vou dizer pro meu filho? Eu falei que ia jogar videogame com ele anteontem, aí dei um chapéu nele. Aí eu disse que ia ficar para ontem, e dei outro chapéu nele. Aí eu disse que ia ficar para hoje, e eu vou dar um chapéu nele de novo. O Brasil está devendo, segundo dizem os especialistas aí, 170 bilhões de dólares, é o nosso déficit. 170 bilhões de dólares. Se eu devesse 170 reais, eu estaria perdido. Não tinha como pagar os 170. Como é que esses caras arrecadam? Se eu não me engano, a gente trabalha acho que 4 ou 5 meses para pagar imposto. Sabia disso? 4 ou 5 meses do que você ganha é só imposto. Você não compra para você só paga imposto. Está embutido no preço das coisas e no imposto de renda. Aí você pensa, como é que esses caras, eles arrecadam tanto, e não oferece nada, não tem hospital bom, não tem uma escola boa, e quem tem dinheiro tem que pagar por fora, ainda está devendo ainda, cara, não é para dever nada. Mas, pensa comigo, quando eu começo a gastar no meu cartão mais do que eu ganho, às vezes por pura ansiedade, será que eu não estou fazendo também a mesma coisa? Quando eu resolvo não pagar uma escola boa para os meus filhos, para poder comprar um carro do ano, será que eu não estou fazendo igual esses caras também? Não estou me deixando levar pela ganância material, igual o lojista lá, nem preciso disso, eu preciso de um carro zero. Se eu puder comprar e pagar a escola, beleza, mas como é que eu vou pagar a prestação de um carro zero, R$1.000 por mês, e quando meu filho ficar doente, eu vou ter que levar ele no Dona Luísa, até uns dias atrás não tinha radiografia. Um dia eu cheguei com uma pessoa desesperada, pelo amor de Deus, socorre aqui, tá? A perna está quebrada, o braço está quebrado, leva lá, não sei para onde, que aqui não tem raio-x. Como não tem raio-x? Estou fazendo exatamente a mesma coisa. Um dia desse eu vi uma coisa que eu acho que foi uma das coisas mais absurdas que eu vi em toda a minha vida, eu vi esses dias. Aí eu comentei com a Sueli em casa, falei, dá uma olhada para isso. Eu não sei como eles fizeram isso, mas enfim, lá nos Estados Unidos, um pessoal lá da área de Hollywood, que tem muito dinheiro sobrando, pessoal da indústria cinematográfica, né? Eles fizeram um acordo e fizeram uma documentação, e se você não sabia disso, está sabendo agora. Os caras lotearam a Lua. Meia dúzia de homens pisou na Lua, mas os caras nos Estados Unidos têm um documento onde diz quais são os lotes que tem na rua, e tem algumas pessoas que já compraram alguns lotes. Eu conheço um monte de gente que quer comprar uma casa para morar, que mora de aluguel, e o cara comprou um lote na rua. Cara, esse cara vai morar na Lua quando? Não é para deixar para os meus filhos, afinal, quando a gente for para a Lua, os meus netos e bisnetos já terão uma propriedade super valorizada. Por que você não pega esse dinheiro, cara, e compra casa para um monte de gente que passa frio todo dia no mundo inteiro? Esse friozinho nosso aqui é meia boca. Tem lugares na Rússia lá que é 30 graus, 40 graus abaixo de zero, e os caras metem carvão lá na fogueira lá e não esquenta. 40 graus abaixo de zero, pega esse dinheiro e compra a casa. Que supérfluo. Mas quando eu sou solteiro, minha mãe fala assim, Aitinho, minha mãe falava assim, né? Aitinho, não tem como me ajudar esse mês? Já viu isso da sua mãe? Estou tão apertado esse mês, tem como você me ajudar esse mês? Mas eu queria comprar uma calça nova. Eu tenho só 8 calças no armário, então essas 8 calças estão novas, mas não só comer, né? 8 calças não dá. E tem uma calça lá que ela tem um desenhozinho aqui, né? O meu traseiro, a minha bunda fica mais bonita com aquele desenho, sabe, né? Eu não tenho aquela calça. Ô mãe, desculpa aí, mas não vai dar. Será que eu não estou esquecendo dos lírios e dos pássaros também? A Bíblia fala da autoamputação. Isso também você não vai gostar de ouvir. Jesus falou o seguinte, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca e lança fora de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. É óbvio, é claro. Claramente Deus não está dizendo para você pegar e se amputar de verdade, se mutilar, cortar uma parte do seu corpo. Embora pessoas já fizeram isso ao longo da história. Mas é claro que Jesus não quis dizer que você devia. Eu fui lá e eu roubei a carteira daquela pessoa. E agora? Eu devo cortar minha mão, igual os muçulmanos fazem. Não, claro que ele não estava dizendo isso. Então, quando ele ensinou isso, o que ele estava querendo ensinar para a gente? O que ele queria que eu entendesse ou que eu fizesse? Para você ser sábio,
você tem que aprender a colocar alguns limites na sua vida. E quando coloca o limite, aquilo dói, aquilo machuca, aquilo cria problemas. Mas você ganha paz na consciência, limites morais na sua vida. Se você está fazendo faculdade, ou está estudando, e os seus colegas de turma estão querendo montar um esquema para trapacear nas provas, o que você faz? Trapaceia junto, né? Afinal, a faculdade está cara. Não, cara, você tem que quebrar a cara. Se você não sabe, quebra a cara. Mas não vou pagar de novo, quebra a cara. Estuda mais. Porque se você se formar na faculdade, tendo colado boa parte dos trabalhos, uma hora você vai cair no mercado de trabalho. E aí? A hora que colocarem você para fazer o serviço, imagina a vergonha que você vai passar por não saber fazer aquele serviço, que supostamente o cara está te pagando porque você estudou para aquilo. Lá na empresa, se alguém oferecer um rolo para você, como às vezes acontece, uma vez aconselhando um garoto aqui na igreja, ele falou: pastor, é o seguinte, eu vou sair da empresa. Por quê? Porque eu comecei a trabalhar na empresa, e aí eu descobri uns negócios muito errados lá, e aí a hora que o pessoal descobriu que eu tinha descoberto, aí os caras tentaram me colocar no negócio, aí só tinha duas opções: ou eu saio da empresa, ou eu fico e entrego todo mundo e os caras me matam. Então acho que eu vou embora. Mas você vai ficar desempregado? Vou ficar desempregado. O moleque falou: eu vou embora, eu vou. E Deus honrou, pode ter certeza. Até onde eu sei, honrou muito a decisão do moleque. Perdeu aquele emprego que valia 1 e ganhou outro que valia 10, porque Deus honrou a postura dele, mas ele teve que cortar na própria carne. Quando você está namorando, cheio de boas intenções, cheio de sonhos espirituais, e a coisa começa a ficar um pouco quente naquele namoro, aí a sua namorada fala assim: a gente é adulto, a gente já se conhece tanto, estamos se amando aqui, o nosso amor é eterno. Para que esperar, né? Vamos antecipar a lua de mel. E aí depois de muito negociar, você está percebendo que se você não ceder, a namorada vai, vamos dizer assim, substituir você, né? Da situação. E agora eu amo de paixão essa moça, essa menina, como é que eu quero casar com ela, é a mulher da minha vida. Mas, cara, eu estou sentindo que no caso dela, ela não está gostando muito desse negócio. Nesse caso de novo, o que você faz? Corta na carne de novo. Paga o preço. E o último ensinamento que eu separei de Jesus para que a gente pensasse sobre sabedoria, é o ensinamento do novo nascimento. Tem que ser sábio também nas questões espirituais. E Jesus disse para um cara chamado Nicodemos, ele fala assim: a isso respondeu Jesus: em verdade vos digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que Jesus está ensinando? Que nós precisamos, para termos um relacionamento verdadeiro com Deus, precisamos iniciar uma nova, totalmente nova vida espiritual com Deus. E o nascer de novo não é reencarnar. Nicodemos até perguntou: mas como assim? A gente vai entrar na barriga da mãe de novo e nascer a segunda vez? Não, não é nascer a segunda vez. Porque carne é carne, espírito é espírito. Lá em João 3,19, onde essa conversa acontece, Jesus fala assim: o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Nascer de novo é você reconhecer que, embora você queira a luz, lá no seu íntimo, muitas vezes você busca as trevas. E admitir o B.O. É verdade, eu sei o que é certo, mas muitas vezes eu faço aquilo que é errado. É como se fosse uma doença que toma conta de mim, é o que Jesus está dizendo aqui. E no verso 16 ele diz assim, um verso famoso: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E no 17, porque Deus enviou então o seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. É como se ele dissesse: eu sei que tem essa doença no coração de vocês, eu sou a luz, vim para vocês, vocês não quiseram a luz. Então essa doença impede que vocês vivam a vida verdadeira, a vida espiritual, mas você tem que nascer de novo, você tem que acreditar que eu vim ao mundo para acabar com isso, que apesar disso tudo, Deus ama você de verdade, por isso que me mandou aqui para esse mundo, não para te condenar, mas para te salvar. No verso 14 ele fala assim: e do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem também seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Os caras estavam no deserto e começaram a pecar contra Deus, aí veio uma praga, uma maldição, e um monte de cobra começou a morder todo mundo no deserto. Aí Moisés clamou: Senhor, socorre o povo. Aí Deus falou assim: pega um pouco de metal e constrói uma cobra de metal e pendura bem alto. E diz para o povo de Israel o seguinte: quando alguém for mordido, olha para a cobra, olha para o alto, olha para cima. E à medida que eles eram mordidos, eles olhavam para a cobra e ficavam curados. Era um antídoto visual. E aí Jesus diz o seguinte: vocês têm uma doença, assim como aquele povo no deserto tinha. Mas assim como eles olhavam para a cobra no alto, e ao olhar para a cobra e crer em Deus, eles eram curados, quando eu for levantado da terra e for levantado na cruz, e vocês olharem para mim e crerem em mim, vocês também serão curados. Então assim importa que o Filho do Homem também seja levantado, para que todo o que nele crê
tenha a vida eterna. Diga amém. Vamos ficar em pé?